aqui, sou grata por tudo que eu vivo. Tô vivendo, assim, na minha vida pessoal, né? Então, assim, tudo que eu consegui realizar, acho que financeiramente, com relação a essa parte de realização profissional. Então, muito mais do que eu imaginei. Sou muito grata por tudo que eu vivi. Acredite no poder dos sonhos. É com essa frase da nossa convidada de hoje que a gente começa o 34º episódio do nosso podcast Mira Nelas. A Bárbara é minha amiga, Bárbara Penido, cofundadora da Original Locações. Bá, estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Uma honra te receber no Mira Nelas. Obrigada. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade de contar a história e, quem sabe, inspirar pessoas. Então, eu agradeço muito o convite. E ainda mais um especial, assim, de gente que é próxima. É muito bom. Obrigada. Obrigada a você. Bá, pra gente começar, fala pra gente dessa frase que você tem até aí tatuada. Como que é a sua história com essa frase? Então, na verdade, eu fico brincando que eu acho que eu sempre fui muito sonhadora. Eu nem sabia antes onde que esses sonhos iam me levar. Mas eu sempre fui muito, assim, de sonhar. E as pessoas falavam, você sonha alto demais, você tá pensando em coisa que às vezes não vai realizar. Então, num determinado período da minha vida, assim, eu não empreendia nem nada. Então, é uma frase que realmente fez sentido em várias épocas da minha vida, assim. Eu fiquei refletindo sobre isso e falei, vou tatuar essa frase. E aí eu tatuei. Então, aqui na lateral, acredite no poder dos sonhos. Ainda por cima, para ficar bem assim, que é uma coisa até um pouco adolescente, se a gente for pensar, eu coloquei o chapéu do chapeleiro maluco da Alice no País das Maravilhas. Porque acho que às vezes quando eu falava em sonhos, parecia tão sonho, tão só sonho, que eu coloquei o chapeleiro lá, que é inclusive também um filme que eu gosto, porque eu adoro fantasia. Acho que sonhar, fantasiar... Mas ele é cheio de significados ali, sim, né? É muito legal a história. Eu coloquei assim. E aí acho que na época tinha um sentido para minha vida, dessa de sonhar e quem sabe realizar. E hoje ela tem um outro sentido, porque eu consigo pensar que você começa com um sonho. Que na verdade, se você não sonhar, se você não desejar, não tem como você chegar em lugar nenhum. Então, tudo começa na nossa cabeça mesmo. Tudo começa a partir de um sonho, Exatamente. a partir de um desejo. Então, E hoje que você já realizou alguns sonhos aí, né, na sua caminhada empreendedora, que você já é uma empreendedora de sucesso, que você já chegou aí a ser, né, referência. Qual que é o próximo passo? Você acreditou no poder dos seus sonhos, e aí, o próximo passo? Na verdade, eu acho que é porque os sonhos não acabam, né? A gente renova os sonhos de acordo com a fase que a gente está. Então, para mim, sempre tem um próximo passo, porque sempre tem um sonho novo. Então, a gente realiza, né, um desejo nosso, seja um sonho pessoal, de uma viagem, de um apartamento novo, ou seja, na empresa, né? É faturar mais, é colocar um novo produto. Então, para mim, tudo eu vejo como sonho. É um objetivo, é uma meta e um sonho. Pra mim, sim, porque isso te move, né? E fica até mais leve, né? Sim, com certeza. A gente chega numa fase na empresa que é metas, metas, metas. Eu falo, tudo bem, minhas metas. Aí eu vou fazer meus desejos pro próximo ano. São meus sonhos pro próximo ano, são as metas. Claro. Exato. Mas aí, na prática, além de acreditar no sonho, o que mais que precisa fazer? O sonho é o começo, né? Sim. É o que eu falei, se a gente não imagina, se a gente não sonha, não tem como realizar. Perfeito. E aí, legal, você sonhou, você não vai lutar pelo que você não conhece, né? Exato, mas aí daí vem o caminho de realizar, né? Sim. Que acreditar, legal, você começou. Por isso que eu falei, era uma coisa que, se a gente pensar bem, a frase ela pode ficar até sem sentido quando a gente começa a empreender, porque a gente fica muito focado em performance, em realizar, em fazer, em acontecer. Resultado. E a gente precisa disso. Né? Então, por isso que eu falo, a frase foi escrita lá atrás, ainda tem sentido, mas eu vou trazendo ela para um novo momento de vida, né? Que é sonhar, e esse sonho vai virar metas, e essas metas têm que partir para ações, né? Planos de ação, planos estratégicos, e aí você vai realizando, e aí você chega no objetivo. Que é para realizar aquele sonho inicial. Sim. E aí você renova os sonhos. Começa tudo de novo. Meta, um novo sonho e começa tudo de novo. Maravilhoso. Que, inclusive, quando a gente empreende, faz todo sentido, né? Porque todo ano a gente quer crescer mais. Então, a gente começa a ficar até natural, né? Sim. É verdade. Você tem uma empresa grande, né? A gente quer que você fale um pouquinho sobre a Original Locações. Como que você entrou nesse mercado, assim? O que te fez? Porque a gente não imagina, né? Uma mulher jovem entrar nesse mercado. Por quê? O que te levou para isso? Adorei jovem. Então, eu fico até brincando, né? Que a gente fala assim,
voltando lá nos sonhos. Você não acorda assim, né? E fala assim, nossa, meu sonho é ser uma dona de uma locadora de máquina para obra. Exatamente. Tipo, hoje eu vou comprar uma betoneira. Exatamente, foi por isso que eu fiz essa pergunta. Porque você tá falando de sonhos, né? É estranho, né? Mas a gente começou, o nosso pai, o meu avô consertou liquidificador, ventilador, depois começou a consertar máquina. E o meu pai teve assistência técnica e consertou máquina. Então, a gente cresceu no meio de máquina. Aham. E aí, quando meu pai... A vida toda a gente trabalhou, né, enquanto jovem, adolescente, a gente foi trabalhar com ele. Então, a gente aprendeu a trabalhar, inclusive, ele era bem rigoroso, com horários, com disciplina. Então, ele formou ali, ele moldou ali o nosso perfil como alguém que trabalha, né? Como trabalhador, digamos assim, que a gente ainda não tinha perfil empreendedor. Sim. Mas, de certa forma, a gente já vivenciava também o empreendedorismo, né? Através da empresa dele. Uhum. E aí ele teve uma sociedade numa locadora, mas desfez a sociedade e continuou com a assistência. Meu irmão estudou fora, fez intercâmbio no Ciência Sem Fronteira, ele é engenheiro civil. Então, de certa forma, já estava um pouquinho mais dentro da área. Uhum. E eu fui para minha área de administração e fui trabalhar em outra coisa. Fui trabalhar no ramo alimentício, não tinha nada a ver. Mas aí, um dia, meu pai pediu ajuda, fui lá, já tinha feito pós, fui ajudar ele com algumas coisas na parte financeira da empresa. E meu irmão, nesse meio do caminho, voltou dos Estados Unidos e foi para trabalhar com meu pai, porque também não tinha o que fazer ainda. Voltou para a empresa do meu pai. E aí, a gente lá coincidiu, que estavam nós dois trabalhando ao mesmo tempo. Uhum. Depois de um tempo, né, quando jovens trabalhamos dois, depois cada um foi seguir sua vida, depois a gente voltou. E aí, ele fez a proposta, falou, vamos abrir uma locadora? A gente via a locadora, que meu pai tinha sido sócio, tipo, indo bem. A locadora estava indo bem, a assistência técnica não ia tão bem. Eu acho que é um negócio que já está um pouco mais complicado hoje em dia, porque as pessoas preferem comprar do que ficar dando manutenção. Às vezes não compensa. Então, a gente via um negócio promissor na locação. Agora, falar que foi muito bem pensado, que a gente fez um plano de negócio, não teve nada disso. Foi uma ideia de duas pessoas jovens. Na época, meu irmão tinha 22 anos, eu tinha 25 anos. Então... na cidade. Foram na cara e na coragem e fizeram. Bem na coragem mesmo, assim. Acho até com muita inocência. Total, Talvez eu ia se falar a gente isso. conhecesse do mercado, e não é um mercado fácil, talvez a gente nem teria entrado. Sim. Porque quando eu olho tudo que a gente fez hoje, eu acho que se eu soubesse antes tudo que a gente ia ter que fazer, eu nem sei se eu tinha entrado. Ainda bem que você não sabia, né? A gente fala isso, que a ignorância nessa época foi uma bênção, porque com 22 anos a gente também não sabia o que a gente ia passar, a gente também não tinha entrado. Acha que sabe, acha que tem maturidade, acha que é entende, tudo fácil. Mas é bom, que aí você quebra a cara, aí você aprende. Não, mas e pior o bom que também você é vai lá e tá faz, jovem. né? E você refaz. Então Exato. é fácil você começar de novo. Acho que a gente vai ficando mais velho e eu vejo que quanto mais velho, mais medo tem de arriscar, porque tem mais coisa para abrir pra mão, perder, começa a ter né? família, né? Então, E você já tem Quando você é jovem, você quer perder, se for pensar. Sim. Exato. A gente não pensa em tempo quando é jovem, né? A gente acha que o tempo é infinito. Infinito. Então, não é uma preocupação que a gente tem. Se eu ficar aqui 3 anos trabalhando nesse negócio e der errado, a gente não pensa nisso. Não. Então, o restante de família, uma casa para sustentar. Então, assim, a gente morava com os nossos pais, né? A gente morava com minha mãe, então... E vocês tiveram apoio do seu pai quando vocês tiveram a ideia? A gente abriu o nosso negócio dentro do negócio dele. Né? A princípio era para ele até ser sócio, mas ele achou que a gente estava meio doido demais. Coragem demais. Aí é que eu falo, né? Quando a pessoa já tem uma bagagem, ele viu que o que a gente estava fazendo era arriscado. Sim. Então ele falou assim, gente, me escuta aqui. Do jeito que vocês estão fazendo, arriscado demais. E a gente não deu ouvido, né? Como todo jovem. Foi. Mas ele deu muito apoio pra gente, porque a gente começou dentro da estrutura dele. Inclusive, o nome vem porque era o nome da empresa dele. A empresa dele chamava Original Ferramentas, e aí a gente usou o mesmo nome e fez Original Locações. Por quê? Porque a gente não teve que abrir um CNPJ, a gente usou o dele e faturava pela empresa dele e pagava só sobre o que a gente estava faturando. A gente não precisou contratar uma linha telefônica, a pessoa atendia. Quando alguém falava... e faz locação de máquina? E passava o telefone pra mim. Só atendi original. Pronto. Exatamente. Original, boa tarde. É isso aí. Quando era para ir na obra, e falava assim, mas eu não conheço essa empresa. Não, mas a gente está na área há muitos anos, 30 anos. como assistência técnica, agora a gente começou a lugar. Então, assim, tudo era favorável, né? Sim. Boa. E fora os técnicos, né? Ele tinha boa os técnicos, estratégia. ele tinha os técnicos dentro da assistência técnica dele. Então, se as nossas máquinas estragassem, ele consertava pra gente. Boa. Maravilhoso. Então, foi um excelente suporte. Não, e vira um ecossistema ali, até um grupo de verdade. empresas, né?
E Aí, hoje? visionários. Super visionários. Hoje seu pai tá com vocês, não? Então, ele tem a empresa dele, Ainda essa. não é essa. Ele foi migrando, né? Ele tinha, na verdade, 2 empresas, 2 assistências técnicas, uma voltada para equipamentos da área automotiva e um voltado para as ferramentas elétricas. E ele foi migrando para os equipamentos automotivos, porque tinha maior valor agregado. Uhum. E hoje ele ainda tem empresa, ainda atende essa área automotiva. Tá. Mas hoje ele é conselheiro dentro da nossa empresa. Então, Hum. quando a gente tem que decidir coisas assim, até porque Que a gente legal. começou a ver com o passar do tempo que 2, às vezes, ficava sem Ah, ninguém para dar verdade. aquela assim. Aham. Mas A palavra analisa com final, uma né? palavra final. É. Uma assim, Sim, reflete uma sobre outra isso, visão, fulano. né? Reflete sobre É. isso. Então, a gente trouxe ele para ser Que conselheiro. legal. Muito legal mesmo. Aí ele dá lá todos. E ele deve ser super orgulhoso, né, de vocês. E ele é um cara muito inteligente, assim. Ele estudou fora também, então sempre assim, a empresa tinha que estar organizada, ele gosta de processos, um estoque organizado, então é uma pessoa que soma, sabe? Não é Legal. só porque é pai, é porque Sim. soma mesmo. Uhum. E tem a experiência, né, de já ter tido e ter ainda uma empresa, né? Exatamente. Então, isso conta muito, mas legal, muito bom. Então, Bárbara, você tá aí no meio do ramo, né, da construção civil, assim como nós, né? Uhum. E a gente sabe que é um mercado muito, eu não diria machista, mas muito masculino, né? Muito masculino. Como é que você lida com isso? Você já teve dificuldades com relação a isso? Ou para você sempre foi muito tranquilo? Então, eu acho que a gente enfrenta algumas dificuldades, mas eu não acho que tenha nada significativo. Eu acho que tem época, por exemplo, já teve vezes você falar alguma coisa de máquina com algum cliente. E aí, só porque você é mulher, por exemplo, ele achar que você não entende. E aí ele vem assim, não, mas quem falou foi o engenheiro. Eu falo, não, mas aqui também a gente tem engenheiro. Então, você vai usando de algumas coisas para se posicionar. Eu acho que às vezes nem é só porque é mulher. Talvez se fosse um homem naquela posição com pouco conhecimento. Então, eu acho que Jovem também, eu não né? gosto muito de colocar a mulher nessa posição muito vulnerável. Eu acho que A por gente mais também que tenha momentos de desafio para a mulher, existem os momentos de desafio para o homem, que às vezes ele não Sim, destaca tanto, e eu sim. acho que muita coisa diz da nossa postura. Então, por exemplo, eu sempre sou a mais séria. Eu brinco lá na empresa, o Júnior é a gente boa e eu sou a brava. Uhum. E aí, assim, por quê? Porque eu prefiro manter uma postura, porque se rir demais, pode ser que entenda errado? Pode ser que sim, pode ser que não, então eu mantenho minha postura essa, mais séria, sabe? Uhum. Sim, mas a gente também, na verdade, assim, a gente até estava falando isso, né, que a vulnerabilidade, ela é essencial e ela não é um sinal de fraqueza. Mas eu entendo o que você está dizendo, de tipo assim, de falar, porque a mulher Se vitimizar, né? vitimista. Isso, eu não gosto disso. Mas A gente gente sabe também que não. Em alguns momentos acontece. A gente teve recente um caso lá que foi um fornecedor, não vou nem falar de onde, mas é de fora do país. E aí ele fez um convite de uma viagem, mas aí tava eu e meu irmão na sala e ele fez um convite só pra ele. E aí meu irmão se posicionou e falou assim, olha, pra eu ir ela tem que ir, porque a gente decide junto. Então, assim, a gente vê que em alguns momentos tem disso, falar assim, mas quem que é essa Super. mulher? Se você que Super. vende. Tem, e aí cabe quem tá próximo Mas- se posicionar. Total. E a gente, é isso, é a gente se posicionar e não incomodar. Sim. Então, eu concordo. Isso que você falou também, a sua postura. Então, você, ao invés de se vitimizar, você se coloca numa posição, né, com uma imagem, com uma postura corporal, até a questão de imagem pessoal, de uma forma que a gente seja respeitada, né, assim, né, vamos pôr. E talvez, às vezes, não é nem o machismo... a gente não gosta de falar machismo também. Mas existe, um machismo cultural É, existe, a gente sabe que é. existe. Aí a gente precisa aprender a lidar com ele. Exato. Já teve momentos também de eu chamar meu irmão e falar assim, ô Júnior, esse aqui eu acho que você vai ter que conversar, porque comigo vai para uma linha diferente. Mas assim, é muito raro, sabe? Tá. Eu não acho que tem nada para eu falar assim, é um grande desafio que eu enfrento, porque não é. Entendi. Não é. Eu consigo me posicionar e cobrar o respeito. E quando, às vezes, alguma coisa assim acontece, ou eu mudar ali a postura, Uhum. né? Ou alguém que tá próximo, por exemplo, igual meu irmão, imediatamente se posicionou e falou, olha, aqui somos nós dois. E pronto. E você acha que como mulher você tem um olhar diferente pro negócio? Tem, eu acho que tem. Eu acho que a gente se complementa, né? Sim. O olhar masculino e o olhar feminino, Sim. assim. Uhum. Então, acho que a gente junta tanto características pessoais, independentes de De ser gênero, homem né? ou mulher, Uhum. quanto esse olhar diferente, assim, para as coisas. Mulher,
não tem jeito, né? Nós somos diferentes. Sim, Tem detalhes, somos. às vezes, que homem não dá atenção. É. E que para ele não é importante. Só que quando você pega uma empresa também, você tem uma equipe com homens e mulheres. É verdade. A gente tem que ter ali, olhar para... Esse negócio da festa que você tava contando, aposto que foi você que pensou, né? O seu irmão gosta também. Vocês vão fazer a 10 festa anos, de 10 né? anos. A minha mãe sempre foi festeira. Então, a gente cresceu adorando festa. Então, acho que é de nós dois. Mas quando vai lá para a parte de organização da festa, aí ele já fica mais de fora. Ele fala assim, você que é boa para isso. Uhum. Porque eu acho que tem um olhar feminino para os detalhes, às vezes. Eu acho Sim. também. E como que é ter sócio irmão? Como que vocês lidam com isso? A gente se dá bem. Muito bem. Então, É. a gente não tem o que reclamar. Falar que nunca desentendeu, assim... Já se desentendeu no sentido assim, eu acho que tem que funcionar, isso aqui tem que funcionar assim, 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 assado. Não, mas eu acho que não tem por esse motivo. Uhum. E aí, em algum momento, dá aquele sentimento, assim, de que não ficou legal. Mas a gente tem algumas coisas que são boas. Que primeiro é assim, a gente toma decisão e depois respeita. Então, se ele falou uma coisa, eu não concordava, mas no final eu cedi. E se der errado, eu não vou lá jogar isso na cara dele, não. Uhum. Sim. Porque quando a E gente você vai fazer decidiu, tudo pra a gente... dar certo, Isso. né? Porque quando a gente... O que a gente fala é, a gente tem que vender pro outro, que a gente estava conversando ali antes, né? Exato. Vender ideia. Vendeu a ideia, você concordou? Concordou, acabou. Os dois concordaram, os dois estão assumindo o risco. Uhum. Então, a gente tem algumas coisas assim que eu acho que vai pro respeito, sabe? De Isso é entender. maturidade também, né? Isso. É. E fora isso, a gente sempre teve uma ligação de irmãos muito próximo. Uhum. Então, é uma coisa que a gente sempre prioriza acima de tudo. Sim. Acima de qualquer coisa. na É empresa, a super gente bonitinho mesmo. vocês prioriza a dois. nossa relação de irmãos, assim. Então a gente se dá bem. Que E legal. se teve um atrito também no final, concordou, assim, a gente fala, então agora vamos almoçar? A gente sai pra almoçar, aquilo muda na hora, acabou. Uhum. Acabou, não fica ressentimento, nada. E dentro da empresa, vocês fizeram uma divisão, né, daquilo que cada um é responsável de acordo com o perfil de cada um? No início meio que foi acontecendo, né? O Júnior era engenheiro, então ele já entendia de obra. Uhum. Aí ele ia para a obra, oferecia máquina, porque ele já conseguia ver, por exemplo, de acordo com algum problema que o cliente tinha, ele já conseguia pensar qual máquina seria a solução. Uhum. E eu já estava na parte de administração, então no início eu atendia telefone, fazer contrato, e depois a empresa foi crescendo, foi fazendo faturamento, cuidando de contas a pagar. Então, no início foi dividindo meio que automático, depois a gente passou a fazer uma divisão mais organizada, né? À medida que foi aumentando a quantidade de setores. Sim, Uhum. sim. Então, hoje, por exemplo, ele é comercial, eu cuido mais do back-office, e a gente tem toda a parte operacional lá, que aí a gente cuida em conjunto. Digamos, não tem um que é responsável, o outro que é uma parte que a gente lida junto, porque é o que faz a empresa movimentar, né? A nossa área, digamos assim, quando a gente fala, é como se a metade da empresa fosse back-office comercial, e a outra metade é o nosso operacional. Então, Uhum. assim, a gente... Mas o back-office, você não tá chamando de operacional? Porque o back-office é o que? Administrativo, financeiro, Isso. RH, essas coisas? Isso. Tá. A gente vai pro o setor de faturamento, suporte, contas a né, pagar, da contas a empresa. receber, RH, controladoria, processos. Tá. Entra E aí. o operacional Só é que aí o a gente tem as oficinas, né? Aí a gente tem oficina, estoque. Então, por exemplo, que precisa quando a dar gente... manutenção nas máquinas. É esse povo que é o operacional seu. Isso. Entendi. E hoje vocês têm quantos funcionários? 120. Nossa, muita E gente. só vocês dois? Pra... Somos nós dois como sócios, né? Mas aí a gente tem lá dentro Tem vários hoje líderes. um gerente de processos, eu tenho um gerente lá da operação, eu tenho um gerente de logística, Tem as lideranças É, táticas. tem um ali, controller né? financeiro. Então, hoje É, já as tem lideranças bastante táticas. gente ajudando. Porque só a gente não Pois dá é, mais. muita gente, né? E como que foi essa transição? Porque começaram, né, vocês dois ali, então a empresa começou só com vocês, né? E à medida que foi crescendo, vocês foram entendendo a necessidade de trazer mais gente, de formar uma equipe. Essa transição, assim, entre eu faço tudo na empresa, para agora eu preciso delegar e confiar, foi tranquila para você? Foi tranquilo até certo ponto. Rapidamente a gente começou a ter funcionário. Porque o processo de uma locadora, é o que eu falei, se a gente soubesse, talvez não tinha nem entrado. É muito complexo. Dentro da locadora, você tem lá um comercial, aí você tem um back-office que faz faturamento, quando você pagar esse BH, igual toda empresa. Aí você pensa assim, aí uma empresa que vende tem estoque e, né, o estoque ali para suprir o comercial. Uhum. Aí eu tenho um comercial que tem que alugar, eu tenho um comercial que tem que vender. E aí eu tenho um estoque de venda. E aí eu tenho um estoque de manutenção de máquina. E aí eu tenho oficina com tipos de equipamentos diferentes. Eu tenho 5 oficinas diferentes lá dentro da minha empresa hoje. Com Uhum. técnicos que lidam com tipos de equipamento diferentes. E aí eu tenho uma logística que entrega tudo isso com um monte de carro. Então eu Aham. acho uma operação muito complexa. Sim. Quando eu olho para outros negócios, eu acho nossa operação muito complexa. Uhum.
Então, o basicão, quando a gente foi crescendo, eu precisei de alguém para ajudar no financeiro. Aí foi tranquilo. Ah, não, foi crescendo mais, vai pôr um técnico, 2 técnicos, 3 técnicos. Ah, quem vai cuidar dos técnicos? O mesmo que cuidava dos motoristas, cuidava dos técnicos. Então, esse início foi legal. Quando começou a crescer muito, que a gente precisou realmente profissionalizar, teve que parar de ser só intuitivo. E quando a gente viu que o que a gente falava não chegava na ponta mais, aí é que foi um processo mais complexo. Assim. Aí a gente precisou de ajuda. Foi quando a gente entrou pro Class, foi quando a gente começou a procurar profissionais que tinham conhecimento que a gente não tinha. E isso a empresa já estava com quanto tempo? Já devia estar aí 7 anos. Então, Bastante até 7 tempo, anos né? a gente conseguiu ir bem. No sim. início, na verdade, a gente até brincava que a gente não queria ninguém com vício de nada. Nem funcionário que tivesse passado em outra locadora a gente colocava. Porque a gente sentia que ninguém no mercado estava fazendo do jeito que a gente estava fazendo. Então, a gente não queria que ninguém viesse com vício para falar como a gente tinha que fazer. A gente queria que quando as pessoas entrassem, elas fizessem do nosso jeito. A gente sentia que a gente estava tendo um feeling legal para o negócio, sabe? Sim. A gente foi vendo que a empresa foi crescendo, que o cliente foi gostando da forma que era atendido, o cliente foi gostando de ter um mix maior de equipamentos. Então, a gente foi seguindo a nossa intuição, sabe? A gente foi seguindo a nossa intuição no início, não queria vício. Mas aí, vocês colocaram essa liderança tática, né? Que a gente pode chamar de tática aí, que vai, porque você e o Júnior definem para onde que vai, né? A estratégia para chegar lá na ponta, para a estratégia chegar na operação. Esse processo também, ele é muito dolorido até, né? Uma dor do crescimento. Muito. Que a gente chama. Até porque a gente começou a fazer a gestão de uma empresa que a gente nunca tinha nem trabalhado em algo parecido, né? Você começa a fazer uma coisa que é totalmente nova para você nunca fez. Sim. E aí a gente teve vários erros que eu vejo assim que são muito comuns. A gente promoveu a líder alguém que já estava na equipe porque a gente acha o nosso negócio complexo. Assim, até trazer alguém de fora para entender, para liderar a pessoa que está aqui, vamos promover essa pessoa. Sendo que essa pessoa não tem perfil de líder. A gente fez várias vezes isso. Então, assim, e aí você pensa, você perdeu um bom colaborador e não tem um líder. Não tem ruim para todo mundo, pior né? Que a gente possa ruim para cometer todo aqui. mundo. Não, mas a gente é ruim para a empresa, é ruim pro próprio funcionário, né? Porque ele não consegue se estabelecer naquele lugar e para ele é muito ruim. E a gente fez algumas vezes, não foi a uma gente vez. também. A gente fez algumas vezes. Não, e assim, a intenção é a melhor para todo mundo, assim, né? A gente faz para reconhecer o esforço daquela pessoa e até os resultados que ela entrega como colaborador. E assim, isso é realmente um erro, um equívoco muito comum, né? Porque a gente começa a ter... E a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa enxergar a empresa, por mais que a gente está ali falando de pessoas, mas a gente tem que enxergar que ali um ambiente profissional, né? Então, às vezes, você vai ter que falar não, né, para uma promoção de alguém que é um excelente profissional naquilo ali que ele está fazendo de forma técnica, operacional, mas que ele não vai conseguir entregar, porque senão você queima a pessoa. Eu fiz isso recente, né? Eu fiz isso recente com uma pessoa que estava na empresa há muito tempo e também deu errado, porque a pessoa saiu. Mas eu acho também que não ia dar certo se ela tivesse sido promovida. Então, são as decisões difíceis que a gente toma. Sim. Ao longo do Não, tempo, e todo né? dia a gente toma uma decisão difícil, né? Qual que você enxerga que é a maior dificuldade, assim, nessa sua jornada como empresária? Não, para mim, gestão de pessoas é o maior desafio. E eu vejo, assim, com outros empresários que eu converso, que é o maior desafio de quase todos. Sim. Para não falar todos, que eu acho que são todos, mas Eu vamos acho lá, que quase são. todos. Eu acho que por são. esse lado. Porque você vai adicionando muitas camadas de complexidade ali. A comunicação é um desafio. Tá bom, quanto mais gente, mais desafiador é a comunicação. É que eu acho também que outras coisas são resolvidas muito fácil ou substituídas de forma muito fácil. Sim. E se a gente pensar assim com pessoas, aí fica complicado. Sim. Então a gente tem que achar a medida onde a gente vai encontrar o que é ser profissional, o que é ser humano. E aí ali entra o desafio, porque você também tem uma entrega a ser feita. O seu cliente não quer saber, né? Mas você tem que querer. Lembrando que o seu cliente também é uma pessoa, né? Exato. Então, assim, ele também pode estar enfrentando uma dificuldade lá na obra que ele não pode esperar seu tempo. É verdade. Então, assim, ele tem que entender até certo ponto. Então,
Eu também acho. Acho que pessoas, para mim, entre todos não, os sem desafios, e olha que eu tô dúvida. te falando que eu acho a empresa complexa, né? Então, a gente tem uma gestão de estoque muito grande, a gente tem uma logística muito pesada, é um comercial, hoje a gente tem filiais, então é fazer gestão de filial, mas sempre que eu esbarro no desafio, são pessoas. Uhum. Porque tem dia que a gente não tá bem também, então assim, tem Sim, dia que o funcionário não vai estar sim. bem, só que a gente tem que entregar, e aí tem um dia que acontece algum problema. E assim, máquina. A máquina deu problema. Essa marca não tá sendo legal. Troca, para de alugar essa marca. Exato. Conversa Aí como com você o fornecedor, manda pra garantir, cobra que ele devolva a peça. Uhum. Pega, compra outra máquina na hora e manda e atende o cliente. Tudo que você envolve qualquer outra É coisa, verdade. você resolve. Você dá um jeito, né? Pessoas, Pessoa não dá. realmente é complexo, é muito complexo. Oba, você falou aí que foi mais ou menos a época que você buscou o Class, que até foi onde a gente se conheceu, né? Há mais ou menos 2 anos. E aí, o que você acredita que te trouxe, assim, de crescimento, de conhecimento, esse ambiente? Maturidade de gestão. Tá. A gente estava fazendo um negócio, era muito intuitivo. Eu já tinha estudado, mas eu falo que cada momento de vida que você tá, você escuta aquela mesma coisa e ela tem um efeito diferente dentro de você. Certeza. Então, por exemplo, o que eu estudei, legal, você aprende, mas você não sabe fazer aquilo na prática. Eu não estava vivendo dentro de nenhum negócio onde eu conseguia pôr tudo em prática. Uhum. Então, eu ouvi, aprendi. E para executar? Ou até para lembrar que você tem que executar. Uhum. Poxa, formei há quanto tempo? Fiz uma pós-graduação há quanto tempo? Ouvi aquilo lá. Eu sei que existe, mas agora é o momento de colocar, não é? Então, quando eu entrei lá, eu ouvi algumas coisas que eu já tinha ouvido, mas entendi que fazia parte. Eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido e que fazia todo sentido já colocar para funcionar. Então, me trouxe uma maturidade de gestão. Eu tive contato com empresários que já estavam em um nível diferente do meu. Sim. Eu tinha uma empresa que até faturava bem para estar lá. Sim. Né? Porque a gente tem que ser aceito, então você tem que ter o faturamento mínimo e tudo mais. Então, E é um investimento caro. é um investimento alto, então a gente sabe que quem está lá, Alto, né, tá pelo menos de um certo nível ali para cima, Uhum. mas em termos de gestão eu via que eu estava muito atrás da maioria. Uhum. Então, para mim ali foi isso, assim, de trazer contatos, de fazer um network que trouxesse pra gente esse nível de gestão, né? E o ambiente é muito importante, né, nesse sentido, porque eu também senti isso, essa maturidade empresarial, que eu não sei falar o nome, assim, que é, mas é uma consciência maior, né? Uma consciência do mundo empreendedor, sei lá, de uma governança, talvez, né? Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar em governança antes de entrar lá. Eu nunca tinha, Básico. eu nunca tinha ouvido falar de equity. O equity eu já tinha porque eu seguia o Flávio há muitos anos, né? Inclusive, você sabe como que eu fui parar lá? Eu vou te contar, porque é engraçado. Conta, muito bom. Eu nunca tinha ouvido falar em Mastermind na minha vida. Não sabia o que era isso. Mas eu sigo o Flávio. E já seguia há muitos anos. E eu ficava assim, né? Vendo as coisas que ele postava e falava assim, faz muito sentido pra mim, faz muito sentido pra mim, faz muito sentido pra mim. E aí, ele postou lá. Flex lá, né? Postou lá. Eu falei assim, deixa eu ver quanto que é esse negócio. Aí entrei lá e olhei. Falei, meio caro, né? Falei, senhor. Eu chamei meu irmão e falei assim, vamos ler esse negócio aqui. Ele, o que é isso? Eu falei, não sei. Mas se é caro, e se é o Flávio que tá fazendo alguma coisa, ele tem que me entregar. Vai ser bom. Ele vai pegar esse dinheiro aqui nosso e não vai entregar nada. Vamos lá ver o que é. Ele não ia fazer isso com a gente. Simples assim. Sem saber o que era, sem saber o que eu tava fazendo. Meu primeiro dia... eu também. Meu primeiro dia, eu tava lá, eu peguei uma mesa bem no meio ainda, que eu acho que eu tava tão perdida que até a mesa que eu escolhi era estranha. Eu sentei no meio, assim, eu olhava, assim, pras pessoas, assim, conversando, e um já se conhecia, e eu... Tá, né, vamos ver o que vai acontecer nesse negócio. Aí, de repente, chegou atrás de mim o Joel, assim, ó. Aí chegou, cumprimentou, e aí, daquele jeitão dele e tal. E aí eu falei, nossa, Joel e tal. Cumprimentei ele e falei assim, e aí, o que vocês estão buscando aqui? Eu falei, não sei nem o que é isso aqui. Você pode me explicar o que é aqui primeiro? Eu não lembro nem o que eu respondi, porque eu tava tão nervosa. E aí eu falei mais ou menos assim. E ele saiu, porque ele foi cumprimentar outras pessoas. Eu falei, graças a Deus, que ele saiu daqui, porque eu não sei o que graças a Deus. Não tinha noção que eu tava fazendo lá. Mas foi uma, assim... Dentro dos pontos de inflexão da vida, foi pra gente, assim, foi um marco. Foi uma decisão que a gente tomou, que levou a gente para um outro nível. Outro patamar, né? A empresa cresceu muito, a empresa se organizou muito. Inclusive, foi depois do Class que a gente contratou líderes mais maduros, pessoas, né?
Porque a gente, quando tá na empresa também, a gente começa contratando sempre uma baratinha, né? Que é o que dá, né? A gente tá tentando sobreviver no negócio. Sim. Eu não vou lá pegar uma pessoa para pagar um mega salário, porque Exato. nem a gente tem um mega salário. Exato. Então, foi quando a gente começou a ver, falar assim, gente, não é... E o nosso negócio é um negócio de CAPEX, tem que comprar a máquina para alugar a máquina. O que a gente fazia muito? A gente abria mão de tudo, até a gente, dos nossos ganhos, de tudo, e era compra máquina. Reinvestindo tudo na empresa. E a gente começou a pensar, falou, tá, é comprar máquina, mas se eu não quiser que esse negócio uma hora enche de máquina e a gente enche de problema junto, porque teve fase que começou a ter muito problema, a gente precisa trazer líderes mais maduros. E aí foi quando a gente começou a entender que fazia sentido trazer gente para ganhar mais, mas que teria um conhecimento que a gente não tem. Exato. E como que foi o resultado disso? Hoje, na prática, como que você enxerga o retorno disso? Acho que a primeira coisa é que a gente parou de ser funcionário do nosso negócio, né? Porque se a gente saísse do negócio... Então, assim, até para pensar em ir lá pro Class era uma loucura. Porque era a gente alguns dias fora da empresa e nós dois. Que era assim, até para fazer uma viagem, se um saía, o outro não. O outro não podia. A gente fez nossa primeira viagem juntos, assim, com mais dias. Tem 2 anos, assim. Nem 2 anos, não. Tem 1 ano e foi outubro de 2022. Então, 1 ano e pouco, né? Que a gente fez a primeira viagem, que saiu os 2 juntos. Então, acho que a primeira coisa é isso. A gente parou de ser escravo do negócio. A gente começou a ter gente para cuidar e aí melhorou o nível de gestão a ponto de pedir mais indicadores e de acompanhar a distância. A gente não tem que estar lá. Sim. Né? A gente tinha até orgulho de falar assim, não, para o negócio acontecer, eu tenho que sentar lá e fazer o serviço junto com o cara. Então, assim... É coisa que hoje a gente escuta e parece tão básica, mas a gente fez, sabe? E parece que é tão longe, né? Mas é um negócio de pouquíssimo tempo atrás, né? Não, igual a gente estava conversando aqui, falando do comercial. Mas como que você vende? Não, eu sofro compras. Essa é a verdade hoje do negócio. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei lá no Class, o Caio começou a falar um negócio de venda. Eu, não, gente, não preciso disso, não. Nada a ver com o que ele tá falando. Pra que isso? Se a empresa já tá faturando, não tem nem que ter esforço nenhum. Exatamente. E o dinheirinho na mesa, ó, o dinheirinho ficando. Não, dinheirinho na mesa, equity que você não tá construindo, enfim, um tanto de coisa. Mas principalmente dinheiro na mesa, claro. Eu acho que esses ambientes são muito ricos nesse sentido mesmo, de você conviver com pessoas, e aí isso tudo, a gente meio que... Teve alguém que veio aqui que falou isso, você paga para ser amigo de empresário. Você meio que paga lá... Não, foi a... Ai, quem foi, gente? Foi mesmo, foi um episódio que ela falou isso. Gente, quem foi? Mas acho que foi a Letícia. Mas, gente, é um dinheiro bem pago. É muito bem pago. Na verdade, se eu não tivesse do lado sem saber o que era, talvez se eu tivesse, tá vendo como que a ignorância é boa? A ignorância sempre não pode. Verdade, querer saber tudo. Né? Só maltratar a ignorância. É verdade. Se eu soubesse que era pra ir lá, pra ficar ouvindo o empresário falar, eu não sei se eu teria ido. Não vou falar que eu não teria, mas eu não sei se eu teria ido. Sim. Então, às vezes, você vai lá, né, pra ouvir, e a hora que você vê o tanto que aquele universo é rico, né? Porque não é nem só sobre os 3 ali, né? Os 3 mentores, vamos dizer, mas por todo mundo que faz parte daquele ambiente, né? Todo mundo ali. Inclusive, quando eu brinquei que no meu primeiro encontro deu ROI, né? No meu primeiro. Por quê? Primeiro presencial deu ROI. Porque a gente teve uma conversa com um outro sócio que perguntou da empresa. É um ambiente muito seguro, então a gente quebra alguns tabus também de assim, não vou falar do meu faturamento. Que a gente não fala, né? Os funcionários não sabiam quanto a gente faturava. Não, os nossos também não. Só quem faturava. Era um segredo. Aí você chega num ambiente onde tudo é muito natural, e aí quanto você fatura? Mas que regime tributário que você tá? Assim, por que você não tá no lucro real? Mudei pro lucro real, economizei a fortuna. Não acredito. Paguei o Class, assim, no primeiro encontro. No primeiro encontro eu paguei. Então, são detalhes. Detalhes, exato. Claro que tem todo o conteúdo que é muito rico dos 3, que é muito bom, mas você faz troca com sócios ali que, às vezes, é uma conversa que você não tem noção do que vai dar, né? Não, fora que você consegue conversar, porque esse negócio você tá falando, regime tributário, faturamento. Você não conversa isso, geralmente. Você não senta na mesa, sei lá, do Natal da sua família e você vai falar isso, né? Porque o empreendedorismo, ele geralmente é mais solitário mesmo. Sim. Então, é muito legal você ter alguém para conversar sobre os desafios também, né, do negócio. Para alguém falar assim, nossa, eu coloquei o meu melhor operacional de líder, me ferrou.
Aí a outra pessoa vai falar, uai, mas por que não deu certo? Só que o empreendedor vai te falar, nossa, eu também fiz, também deu ruim. É isso. Então, é muito legal, assim, até esse senso de pertencimento. E, Bah, agora, o que vocês acreditam que são os próximos passos da Original Locadora? Então, a gente quer continuar crescendo. Então, na verdade, o que a gente vê é, por exemplo, a gente ouviu de governança. Agora a gente está pondo a governança em prática. A gente ouviu de compliance, agora a gente está pondo em prática. Então, o nosso desafio, ele mudou. Sim. Eu não tenho mais que ir lá pôr a mão na massa. Mas eu tenho que pôr a mão na massa num outro sentido. De trazer uma equipe e conscientizar e cobrar e implantar um nível, um nível de gestão diferente. Então, o que a gente quer? É continuar crescendo. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que continuar evoluindo na parte operacional da empresa, na parte de manutenção, continuar tendo contato com o fornecedor, mas principalmente indo para essa parte de estruturar e de criar processos bem mais profissionais. Sim. A gente brinca que a gente quer transformar... A gente brinca, na verdade, quando a gente fala do equity, a gente fala assim, vamos organizar a empresa para vender. Não é que a gente quer vender a empresa. Sim. Mas a gente quer organizar num nível que se alguém pegar aquela empresa para fazer qualquer tipo de levantamento, tá tudo lindo, sabe? E é outro desafio, né? Porque entre a gente querer tudo lindo e a gente fazer acontecer tudo lindo, é um desafio enorme. Então é isso, é de fazer, de colocar tudo isso para funcionar. O crescimento... Sim. A gente estava até conversando agora, eu e o Júnior no WhatsApp, e ele falou assim, a gente está negociando um espaço novo e tal, e tá caminhando, e ele falou assim, nossa, eu lembro que eu ouvi alguém falando que como que você descobre se você não é mais empregado da sua empresa, é quando você começa a trabalhar num nível mais estratégico do negócio. Nossa, como a gente anda trabalhando mais no nível estratégico, né? Então é isso. Que legal, né? É assim, tudo que era operacional a gente transformou em indicador, em KPIs. Sim. Então, assim, eu quero saber quantas máquinas foram entregues, quantas não foram entregues, de qual tipo de cliente, porque a gente tem perfis diferentes, de qual linha de equipamentos, quero saber como é que tá o fluxo de caixa, quero saber como é que tá o turnover, tudo. Eu quero saber tudo que tá acontecendo. Mas eu não vou lá para pegar a informação. Antes eu abri o sistema e ficava tirando. Então, eu quero tudo na minha mão para eu ter tempo para pensar no estratégico, né? Para pensar nessa parte. É muito legal ver essa evolução, assim, né? Você está contando isso e você falou, no começo a gente não imaginava tudo que a gente ia passar, e se a gente soubesse, a gente não teria começado. O que você diria hoje para a Bárbara de 10 anos atrás? Que estava ali começando. Nossa, então, excelente pergunta. Mas eu acho que eu não mudaria nada no processo, nem as coisas ruins. Então, eu só falaria assim, tá difícil, mas continua. Só isso, porque... Até as coisas que a gente viveu que foram negativas, serve para o crescimento. Talvez se eu não tivesse vivido determinada coisinha negativa naquele momento, eu poderia cometer um erro maior agora. Sabe? Então, nem as coisas que deram errado eu acho ruim. É verdade. E eu acho que a gente vai ganhando também um nível de maturidade, né? Porque a gente vive falando isso aqui, né? Todo dia, dentro de uma empresa, você vai ter problema. Alguns maiores, né? Alguns desafios muito grandes, outros nem tanto, mas sempre vai ter. E a gente consegue ganhar, assim, um nível de maturidade. Você vê que você atingiu esse nível de maturidade quando você vê um problema e você entende que se você está passando por aquilo ali, você precisa passar para você aprender de alguma forma, porque em todos os outros foi assim. Você cresceu com aquilo, né? Então, eu acho que é até legal da gente deixar essa mensagem, né, para quem está nos vendo, nos ouvindo, de que as dificuldades vão vir, elas existem, mas e não é papo assim de, não, porque você tá bem. Não, ninguém tá bem o tempo inteiro, todo mundo tem as suas dificuldades, mas a gente precisa confiar que naquilo ali, naquela dificuldade, existe algum propósito, algo maior, e isso independente, eu não tô aqui falando de religião, de espiritualidade, nada disso, mas de fato a gente saber aproveitar e tirar desses momentos difíceis um benefício, algo que possa nos, de alguma forma, fazer crescer e melhorar, e dentro da empresa melhorar processos, né? Eu vejo que todas as vezes que a gente passou por um desafio, a gente saiu dele muito melhor. Então, as pessoas precisam acreditar, porque no empreendedorismo, você ter um negócio não é fácil, mas no final é muito recompensador, né? Você vê que você chegou ali do outro lado e ter essa consciência de que, se eu tiver que falar comigo mesma, né, com a Bárbara de 10 anos atrás, eu falaria para ela
seguir do mesmo jeito que foi e para confiar, né? Só continua. Eu acho que assim, eu falo com os nossos líderes lá, né? Sobre problemas. Na verdade, eu falo que os líderes estão lá para resolver problema. Nossa função é resolver problema. É verdade. Não vai ter outra coisa. O que eu falo que tem que mudar tem que resolver um problema diferente. Só não pode ser o mesmo problema. Mas a gente vai estar lá resolvendo problemas. Quem está fazendo uma empresa funcionar, fazendo um operacional, é a turma do operacional. O líder está para resolver problema mesmo. Essa é a função. E o que eu acho que vai mudando ao longo do tempo, quem tem medo de empreender porque tem medo do problema, é melhor não empreender. Porque não muda. O que muda é a nossa capacidade de lidar com o problema. Exato. Então, a gente vê assim... Se a gente for parar para pensar... Hoje eu tenho problemas muito maiores do que eu tinha 8 anos atrás. Uma empresa com 2 anos. Problemas muito maiores. Muito mais sérios. Quanto maior... risco muito mais alto. Mas eu lido de forma muito mais leve. Sim. Então, o que mudou? Foi só a nossa cabeça que mudou. Exato. É isso. Você mudou, né? A gente que tem que aprender a lidar com isso. E é por isso que quando eu tô fazendo reunião de líderes, eu falo com eles. Eu falo assim, não. Porque tem muito problema. Tem que ter, só tem que ter problema diferente. E resolver problema é o seu trabalho. Se não tiver problema, nem precisa, né? Nem precisa de você aqui. De você. Não precisa. Então, quando a gente começa a entender isso e ver assim, o que eu tenho que fazer para resolver e vamos fazer e pronto. É sempre maravilhoso, eu tô sempre bem, eu sempre entendo, eu nunca tô abalada. Não. Dependendo do problema, você tá mais abalado. Tem dia que você precisa parar, refletir, senta, bebe água, larga aquele problema então pro dia seguinte. Não é bom, não? Não é, mas se naquele momento você tá sem condições, larga pro dia seguinte. Não é sempre perfeito, não, mas que fica mais leve, fica. E não diminui a quantidade de problemas. É verdade. Então, acho que é por isso que é bom a gente enfrentar os desafios, porque a gente vai ficando mais maduro. Vai criando uma casca mesmo, né? Sua mentalidade vai ficando forte, né? E no final do dia, sua empresa vai ser forte ou não, se você for forte ou não. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala, ano que vem você vai crescer. Uai, não. Eu vou crescer porque eu quero crescer. E como que eu vou crescer? Me tornando mais forte, mais resiliente, implantando processos, enfim. Quando a gente fala que quer vender mais, você não tem que melhorar o processo no comercial, né? Tudo requer uma energia. Quer crescer? Energia. Ou então, realmente, não entra nessa. Só que eu fico até pensando, como alguém que é empregado também. Você tem suas dificuldades também, tem problema também. Então, assim, eu acho que não existe uma vida sem problema, não. A gente precisa aprender a lidar com isso. Não existe, não. Bárbara, teve um momento que você olhou e falou assim, nossa, a minha empresa é grande. Então, eu fico brincando que eu acho que isso não aconteceu comigo até hoje. Sabe por quê? A gente sempre mirou empresas maiores. E sempre tem alguém maior que a gente. Sim. Então, assim, a gente teve algumas fases que falou assim... A gente teve uma fase... em 2019, que a gente faturava 1/10 do que a gente fatura hoje, que a gente olhou e falou assim, eu não sei para onde crescer. Então, a gente teve essa fase. E aí, a gente foi para São Paulo, conheceu outras locadoras grandes de São Paulo, e aí aquilo abriu nossa mente, a gente cresceu mais. Mas, de falar assim, não, eu tô gigante, porque eu sempre olho e tem gente muito maior. Então, eu não fico assim, sabe, nesse negócio. Porque assim, eu quero mais. Então, ainda tá legal. Não é ingratidão, a gente tem que ser grata. Eu sou grata a tudo que eu construí. Inclusive, quando eu comecei, eu pensei que eu nunca ia faturar o que eu faturo hoje, que eu nunca ia viver a vida que eu faturo hoje. Eu queria mais, eu sonhava grande, mas eu sonhava grande porque eu tinha de Você via, né? Eu tava enxergando. Exato. Então, até assim, onde seu campo de visão alcançava, né? Então, era um sonho grande, mas limitado se eu olhar agora pra trás. Sim. Então, aí hoje eu mudei um pouquinho. Sou grata por tudo que eu vivo. Tô vivendo, assim, na minha vida pessoal, né? Então, assim, tudo que eu consegui realizar, acho que financeiramente, com relação a essa parte de realização profissional. Então, muito mais do que eu imaginei. Sou muito grata por tudo que eu vivi. Mas eu sempre olho e ainda acho que a gente tá pequeno. Não, conformada, né? É importante ter ambição, né? Porque no sentido não de ganância, mas de vontade de crescer, de buscar coisas novas, né? Eu acho super importante, inclusive... eu acho que isso é uma das forças mesmo de qualquer empresa, porque você tem que pensar que você precisa ser melhor o tempo inteiro, porque senão você não sobrevive, né? O seu cliente, ele vai buscar aquilo que vai trazer a melhor solução para ele, da melhor forma. Então, se você não tem essa ambição de ser maior, de crescer, você fica estagnado, né? Até que chega uma hora que você tá ultrapassado mesmo. É isso. Faz todo sentido. O que eu acho que muda é só assim, quando você tá pequenininho,
você tá sonhando um grande limitado ali. Uhum. E aí agora a gente continua sonhando grande, mas agora eu não tenho limite mais. Sabe o que mudou? Sim. Assim, eu Uhum. pensava assim, quando eu faturasse X valor, eu vou estar muito bem. E aí eu posso parar. Então essa era uma coisa que eu tinha comigo, assim, quando eu chegar aqui, eu já vou estar rica. Inclusive, eu demorei muito mais para ficar rica do que eu imaginei. Mas quando eu chegar aqui, eu vou estar rica, muito rica, e aí eu não preciso fazer mais além disso aqui. E aí o que eu descobri é que ficar rico é muito difícil, na verdade, e que ficar rico nem... Sei lá, até se eu tô rica, porque hoje até a minha visão de rico é muito diferente da que eu tinha, porque eu achava que ganhando 5 mil reais eu tava muito rica, ia viver uma vida maravilhosa, não ia fazer conta de mais nada. Então, hoje a gente vê que, digamos, né? Porque suas referências vão mudando, né? Então, acho que hoje, digamos assim, nem tô vivendo o que eu achei que ia viver, mas a diferença lá eu achava que tinha um limite, e hoje acho que expandiu de uma forma que eu olho e não tem limite. Toda empresa que eu olho, toda empresa que eu miro, eu vejo que, assim, posso chegar lá. Depende da sua... se você está disposta a pagar o preço também, porque também pode ser que a gente não queira, né, ter a maior empresa de todas e tudo bem. Mas é importante você ter isso. E eu acho que a referência do ambiente também, isso que você falou, porque a gente estava falando de sonhos. Um dos encontros do Clés, o povo começou a falar negócio de avião, né? Lembra? Sim. Lá naquele encontro. E aí o povo perguntando e tal. Eu nem sabia que dava para comprar. Assim, óbvio que eu sabia, mas eu nunca tinha pensado em comprar um avião. Então, a sua referência muda. Eu andei de avião a primeira vez na minha vida, eu tinha 23 anos. Foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. Então, é pra você ter uma noção do que era meu parâmetro. Como estava dinheiro. distante, eu tinha 23 anos, quando eu andei de avião a primeira vez. Uhum. E aí, agora você vai lá e você escuta a galera falar de comprar jato. Então, assim, um e negócio você, no muito grupo, louco. Tem lugar aqui no meu avião. Alguém quer carona? Você sabe que eu fui, né? De carona? De carona no jato. Ou seja, agora, da pessoa que andou de avião pela primeira vez aos 23 anos, eu já andei pegando de carona. Tá bom que era Já de tá carona. melhor. Ok, era de carona. Mas... Tá maravilhoso, né? Tá maravilhoso, né? Então, é muito engraçado essa virada de chave. Né? Porque antes, assim, eu não achava mesmo que dava pra você ter um negócio, você ter uma empresa, pra você enriquecer ao ponto de ter um avião. Hoje eu vejo que dá. Você vai querer ou não, é outra história. Inclusive, eu fico brincando, né? O que a gente não quer também, eu posso falar com você aqui agora. Eu não faço questão nenhuma de ter um jato. Porque nesse momento eu não faço questão nenhuma. Mas eu tô fazendo. Eu não faço. De ter, não. Nesse momento. Mas de pelo menos eu alugar. fiquei pensando assim, quando eu andei, eu pensei assim, nossa, imagina que legal pegar minha mãe, meus filhos, enfiar todo mundo num jatinho e a gente ir ali pra Porto de Galinha. Entendeu? Eu fiquei super empolgada com a ideia. Mas se você perguntar assim, e comprar um jato nesse momento, não. Mas pode ser que daqui uns 5 anos a gente converse e eu falo, não, eu quero meu jato. Pode ser. Porque no final do dia, você tá comprando tempo, né? Com a sua família, por exemplo. Não é sobre o conforto, avião. né? E não, tempo, eu vou falar com gente, você, quando tempo. eu andei, o negócio é legal demais. É você legal chega demais. lá no hangar, já pega uma sua você mala, não passa tem raio-x, não tem nada. Raio-x, gente. Você leva não é pra humilhado lá. naquele ônibus. Isso. Aí seu voo tá com o horário marcado. Mas você já chegou todo mundo e fala assim, você quer sair agora? Aí você olha assim e fala, eu posso sair agora? Eu não preciso correr Não aqui. tenho que correr. Nossa. Inclusive, eu já corri, peguei porta do negócio lá Várias de embarque, vezes. fechando na minha cara, tá? Na minha cara. Falei, mas você acabou de fechar, deixa eu entrar. Não dá. Aí depois você vive aquilo ali e você fala, gente, quero muita mais. humilhação. Quero ver mais. E a gente fala isso muito, que não é sobre o jato, né? É sobre quem você precisa se tornar para ser a pessoa que pode ter um jato. É o desafio, né? Exato. Então, assim, eu olho para uma empresa muito grande e falo, gente, tá pequeno. Legal. E aí, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Porque a caminhada é longa. Sim. É muita coisa. É Sim. longa, é difícil, é trabalhosa, né? Não tem, gente. Tem que, na verdade, você se torna outra pessoa, né? Você se torna Porque, na outra verdade, pessoa. se eu parar para olhar para a Bárbara de 10 anos atrás e olhar agora, com toda certeza é outra pessoa. Com certeza. Não, de 2 anos atrás, a pessoa vai ter que me conhecer de novo, porque é outra pessoa mesmo. Bah, passou muito rápido o nosso tempo. Já deu. Já deu? Já deu, você acredita? Já. Passa rápido quando a gente está conversando. A gente quer agora que você deixe... Foi uma delícia o papo. Obrigada, viu?
A gente quer que você deixe a dica de um livro para quem estiver nos assistindo. Meu livro é Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Hoje ele é meu mentor, né, lá no Class, mas antes disso era só as caixinhas do Instagram ali, as caixinhas de pergunta e resposta do Instagram e o livro. Sim. E eu acho que me fez ganhar tempo, sabe? De coisas assim que você escuta. Principalmente quando a gente fala na parte de mentalidade, porque eu ia ouvindo ele falar certas coisas, que é assim, gente, não adianta sofrer. E aí aquilo vai trazendo um alívio e aí você tem força para ir mais. É verdade. Né? Então, ponto de inflexão, eu acho que quem empreende, quem não empreende, eu acho que é para todo mundo. Eu também acho. Acho que é para todo mundo, é um livro Gosto bom. muito. E uma música? A música, né? A música. Eu não tenho música. Eu, na verdade, eu fico brincando falando que eu sou eclética. Eu não tenho música nenhuma música específica. O meu é de momento. Então, se eu tô correndo, eu ponho um tipo de música que me anima para correr. Se eu tô arrumando casa, é outro tipo de música. Só tem uma música, assim, que em momentos de maior dificuldade, que eu sinto que eu tô mais perdida, eu coloco, que é Pai Nosso, do Padre Marcelo Rossi. Porque eu faço minhas orações, eu tenho um hábito, mas essa música, quando eu coloco ela, eu, tipo, canto, parece que você canta com a alma. Então, ela me dá uma libertada quando eu não tô muito bem. Uhum. Então, é uma música que E quando eu coloco, eu já sei. Eu falo assim, se eu tô com vontade de ouvir essa música, é porque é alguma porque coisa. eu tô precisando que dar de um momento centrada, de reflexão né? aqui, porque eu não tô muito bem, não. Então, acho que seria essa. E eu brinquei com vocês ali, que eu falei que não ia contar isso, mas eu pensei, desde que vocês vão puxar, né? Conta. Quando eu tava pra fazer 30 anos. Já tem um tempinho, né? Que agora já passou alguns anos. Não tem tanto tempo. Não tem assim. tanto tempo. Mas eu tava sofrendo que ia fazer 30 anos. Até isso a gente amadurece, né, gente? Sofrendo porque ia fazer 30 anos. Gente, tô me Eu vou sentindo... fazer 40, daqui a pouco tá ótimo. Pois é, mas a gente... Esse Mas amadurecimento, assim, é bom até pra isso, né? Pô, Com sofrendo certeza. que tá fazendo 30 anos, tanta coisa mais importante pra sofrer nessa vida. É. Mas eu ficava ouvindo aquela música da Sandy, sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Aí eu colocava no carro assim, Eu bem alto, amo quando eu tava a sozinha. Sandy. E aí eu vou falar com vocês que eu tava tão deprê que eu ia fazer 30 anos, tinha dia que eu ia cantando e chorando. Ah, Então, mentira! gente, tinha que ter vergonha de contar isso, né? Mas tá bom, já contei. Ai, a gente ama a Sandy. A gente adora. Bárbara, foi uma delícia, viu? Ter você aqui com a gente. Adorei a sua história. Adoramos. Tenho certeza que inspirou muita gente. Obrigada mesmo, viu? Obrigada por dedicar seu Eu tempo. que agradeço. Foi muito leve, muito gostoso, muito bom estar com vocês. Obrigada. Obrigada a você. E você que tá aí, se você teve reflexões, se você se inspirou, compartilhe, encaminha para outra pessoa que também pode fazer sentido para ela. E a gente se vê no próximo episódio do Mira Nelas. Obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau.